Olá, meu nome é Felipe Veiga e eu vou falar um pouco sobre o gráfico da função. Toda função de segundo grau é definida pela fórmula ax² mais bx mais c. A partir do momento que a gente tem esses três elementos, a gente tem que achar as raízes da função. Para isso, temos que igualar ela a zero. Ia ficar ax² mais bx mais c igual a zero. A partir desse momento, a gente tem que tirar o delta. A gente tem que descobrir o delta e depois encontrar o x' e o x². Para descobrir o delta, a gente usa a fórmula b² menos 4 vezes a vezes c. Para descobrir o delta. Depois que a gente descobriu o delta, a gente tem que fazer a fórmula para descobrir o x' e o x², que é menos b mais ou menos raiz de delta divididos por 2a. Correto? Depois disso, a gente tem que ter três coisas em mente. Uma, como que vai ficar a função quando o delta for positivo. Como que vai ficar essa função? Vai ter 2x, ou seja, vai intersectar o eixo das abscissas em dois pontos. Fica uma coisa mais ou menos parecida com isso. Fica mais ou menos com isso. Quando o delta for igual a zero, existe somente uma raiz. Ou seja, o x' é igual ao x², que também passa a ser igual ao vértice da função, que é o ponto que se você cortar ao meio vai ficar duas metades iguais. E o último caso é quando o delta é negativo. Quando o delta é negativo, não existe raízes reais. Então ela não intersecta o eixo das abscissas. Fica uma coisa mais ou menos assim. Aqui, como pode reparar, o gráfico tem concavidade voltada para cima. Ou seja, tem ponto de mínimo, porque o A é positivo. Aqui, quando o A é positivo, temos pontos de mínimo, e quando o A é negativo, temos pontos de máximo. Para encontrar esses valores, basta calcular o y do vértice, que é dada pela fórmula menos delta divididos por 4a. O x do vértice, que é dado pela fórmula menos b sobre 2a, também é conhecido como eixo de simetria. Agora eu vou mostrar um exemplo de como se resolve um gráfico da função. Uma função definida por f de x é igual a menos x² menos 4x mais 5. O que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro vamos igualar essa função a zero. Menos x² menos 4x mais 5 igual a zero. Ok. Depois disso, a gente tem que resolver o delta. Vai ficar aqui. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. A gente, depois de substituir todos os valores, vamos descobrir que o delta é igual a 36. Depois disso, a gente tem que achar o x' e o x². X'. Vamos lá.
que é o menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vai ficar 4 mais ou menos 6 divididos por 2. O x' a gente descobre que é igual a 5. E o x duas linhas, vamos descobrir que é igual a 1. Ok, com esses valores, a gente já pode começar a montar o nosso gráfico. Aqui, vou marcar aqui o índice. Aqui 1. Ok, agora a gente vai descobrir, já vamos deixar todas as contas feitas, que é o y do vértice. Y do vértice. Isso vai dar igual a menos 36 dividido por menos 4. Y do vértice é igual a 9. E vamos fazer o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2, que vai ficar igual a menos 4 sobre 2 vezes o menos 1. Ok, vai ficar 4 sobre menos 2, que é igual a menos 2. Ok. Depois da gente ter isso, a gente pode terminar as marcações no gráfico. Aqui, o que a gente tem? O 5 é equivalente ao C, então a gente pode marcar esse valor. Como o A aqui é negativo, a gente vai ter ponto de máximo. Para descobrir esse ponto de máximo, a gente fez a conta do y do vértice. Então a gente descobriu que o y do vértice é igual a 9. Aqui. Então a gente já sabe que o gráfico vem do 5, passa pelo 9 e termina sua trajetória no 1. Correto? Valeu, senhor.